Cultivar morango não é difícil, desde que você ofereça as condições necessárias para que a planta venha se desenvolver. Eu já fiz diversos outros vídeos falando a respeito do cultivo de morango, de como está germinando sementes de morango, de como fazer muda a partir dos estolões e de como fazer o transplante das mudas de morango, entre outros. Eu vou deixar os links dos vídeos na descrição. Aqui são algumas mudas de morango do qual estamos produzindo. Essas já estão em pleno processo de produção. Veja que as folhas estão no verde bem intenso e se indica que a planta está em condições favoráveis para o seu desenvolvimento, tanto de luminosidade como de rega e adubação. Uma das primeiras dicas é justamente a observação das plantas. Ao observar a planta, você vai deduzir de como as mesmas estão se desenvolvendo, fazendo com que você note se há pragas ou se a planta está sofrendo algum dano referente a alguns cuidados que você está intensificando ou até mesmo deixou de fazer. Sempre observe atentamente cada detalhe de sua planta. Se as folhas estão no verde bem intenso, se há quantidade de folhas suficiente para que a planta venha fazer a fotossíntese a respeito da produção de mudas. Você pode estar produzindo muda a partir dos estulões e também por meio das sementes. Eu já fiz vídeo aqui em nosso canal falando a respeito de como estar cultivando morango, tanto por meio dos estulões como pela semente. Eu vou deixar os links dos vídeos na descrição, para que você possa estar aprendendo a germinar sementes de morango de uma forma mais simples do mundo. Eu indico a você que se você já tiver uma planta em casa, que retire muda a partir dos estulões. Veja como é simples. Aqui temos um estulão. Esse aqui já estaria apto a colocar diretamente na terra para enraizar. Note que o mesmo estulão já está vindo uma nova muda. Ou seja, uma planta adulta consegue produzir até cerca de 30 novas mudas a partir desse sistema, que é o chamado de estolão. É bem simples, você vai colocar essa parte na terra. Enquanto isso, a planta mãe, que é a planta principal, estará nutrindo a mesma e dando condições para o seu desenvolvimento. Quando estiver bem enraizada, conter 4 folhas novas, você já pode estar fazendo o corte do estolão, onde tem essa interseção. Ao cortar, não terá nenhum problema, visto que a planta nova já estará apta para o seu desenvolvimento. Eu vou ressaltar aqui uma questão bem interessante, que é a respeito de quando você retira a muda por meio dos estulões, você está fazendo um clone da planta principal. Ou seja, escolha bem a sua matriz para que a mesma venha dar mudas bem saudável e que você possa produzir cada vez mais frutos. No entanto, se você for produzir mudas, você tem que atentar-se que a planta principal irá sofrer um desgaste enorme de energia. E tal desgaste vai fazer com que os frutos se tornem menores. Ou seja, você vai ter que optar entre produzir mudas ou produzir frutos. E como é que você vai fazer para produzir apenas frutos? Cada vez que sair um novo estulão, você vai ter que cortar. Corte os estulões para que a planta não venha desgastar a sua energia na produção de uma nova muda. E essa energia concentrada vai todas para os frutos. E assim os frutos serão bem maiores. Aí é um questionamento das pessoas em relação de não conseguir produzir morangos grandes. Porque elas deixam os estulões, a planta sofre muito para a produção da nova muda e assim não consegue desenvolver o fruto. Do contrário, se você quer produzir mudas saudáveis, bem fortes, você vai ter que cortar as flores para que não venha haver o desgaste de energia da planta principal na produção de frutos. E você terá assim uma muda bem resistente, tanto na questão de pragas e doença, e a mesma irá produzir frutos cada vez melhores. Muitas pessoas me mandam mensagem perguntando por que os morangos florescem, mas não dão frutos. Pode ser diversas questões. Observando aqui a nossa produção, notamos que se você regar diretamente nas folhas, assim irá prejudicar o desenvolvimento dos frutos, visto que a água estará em contato direto com a flor, e isso acaba prejudicando, fazendo com que a planta venha abortar a flor, devido ao que a água acumulada na flor irá gerar fungos, e esse fungo acaba danificando a flor, e assim a mesma não vai ser polinizada. A falta de polinização acaba fazendo com que a flor murche, fique numa cor mais escura, indicando assim que a mesma não irá conseguir desenvolver o fruto. Quando você for fazer a rega, regue
na lateral do recipiente e nunca regue diretamente no pé ou então por cima das folhas. A água acumulada pode ocasionar a proliferação de fungos e bactérias, danificando assim a planta. Uma dica muito importante para que você tenha uma horta sempre produtiva é se inscrever em nosso canal e assistir os nossos vídeos a respeito do cultivo de horta orgânica e também de como estar cuidando melhor de suas plantas. Conto com a sua inscrição. O bom é que você sempre retire as folhas mais antigas, pois essas folhas já cumpriram sua função e as folhas antigas só irão prejudicar a planta. Então, você pode retirar as folhas e descartá-las. As folhas antigas já concluíram todo o seu processo, então elas não têm mais nenhuma finalidade. Veja que elas ficam amarelas e até mesmo numa cor pardeada. Essas folhas já não servem mais para o morangueiro, visto que essas folhas desgastadas é um ótimo aperitivo para diversos tipos de pragas e também fungos. É importante que você faça também uma cobertura morta ou mute, como muitos conhecem. A cobertura morta só trará benefício para o morangueiro, visto que com a cobertura morta a terra fica mais úmida, ou seja, há uma retenção maior de líquido, e isso acaba favorecendo o morangueiro. Ele sim gosta de água, mas não água em excesso. Aí você vai ter que ter cuidado em relação à drenagem da água. Tem que ser num recipiente que tenha uma boa capacidade de drenagem, para que não venha assim a ocorrer o acúmulo de água. O acúmulo de água pode ocasionar a podridão do sistema radicular da planta. Já que estamos falando a respeito de água, o morangueiro gosta sim de regas com frequência. Se você deixar o morangueiro com falta de água, irá ocasionar o murchamento das folhas. E para ela vir recuperar, você tem que fazer uma nova rega. Mas isso acaba deixando a planta muito estressada. Então, sempre mantenha a terra úmida. O estresse acaba prejudicando e muito a planta, tanto na produção de frutos, como também na produção de mudas. E quando se deve regar o morangueiro? Isso vai depender muito a respeito do clima de sua região. Mas uma dica, olhar se a terra está úmida. Se a terra estiver úmida, não precisa de rega. Dependendo do clima da região, o morangueiro irá necessitar de uma rega diária. O morangueiro necessita de pelo menos 4 horas de luz solar de forma direta, que seja pela parte da manhã ou pela parte da tarde. Se você mora na região nordeste, onde o sol é muito intenso, então eu aconselho você colocar em um local que receba a luz solar pela manhã. Agora, se você não tem esse espaço e o sol pega pela parte da tarde, eu aconselho você estar utilizando um sombrite de pelo menos 50%. Eu vou deixar o link na descrição de sombrites para você estar adquirindo. Se você tiver um local em sua residência que tenha pelo menos 3 horas de sol diária, já será o suficiente para estar produzindo os morangos. Mas a quantidade ideal seria 4 horas. Nunca deixe no recipiente do qual o morangueiro está plantado ervas daninhas, ou então outros tipos de ervas, ou até mesmo outra hortaliça, porque isso haverá a competição de nutrientes. E o morangueiro, tendo essa competição com outra planta, consequentemente não irá conseguir desenvolver seus frutos. Então sempre arranque essas outras ervas. Isso se você plantar em um vaso ou numa jardineira. Agora, se tiver diretamente no solo, você pode deixar que o mesmo venha produzir com outras plantas.